nosso Pai que está no céu, nós te louvamos, Jesus, por essa noite, por essa de Páscoa, por estarmos aqui, Senhor Deus, junto com teus filhos, que, Senhor, estão se conectando e aqueles que ainda vão se conectar, Senhor. Senhor, que essa noite seja uma noite de bênção, uma noite de vitória, uma noite de glória, Senhor, uma noite, Senhor Jesus, onde o teu milagre será visível e notório, Senhor. Fala conosco de uma forma gloriosa e poderosa no nome de Jesus. Amém, Deus. Como é que um homem entra numa cova de leões e sobrevive? Pela manhã ainda dá um grito: ei! Para sempre vive. Tente, se você puder, me dê uma explicação. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Como é bom poder estar aí junto com você nesta hora, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Já está no ar o seu programa O Rugido do Leão. Claro que hoje diferente, né? Sexta-feira de Páscoa, né? Uma sexta-feira de bênção, uma sexta-feira onde certamente Deus falará com você, falará comigo, porque hoje é um dia especial, né? E hoje, claro, teremos a nossa ceia pascal, né? Já estou aqui com vinho, está aqui o vinho, e também já estou aqui com o pão, tá certo? Já está o pão aqui, o pão está aqui comigo, e você também já pode providenciar o seu pão e o seu vinho para depois a gente poder cear juntos, tá bom? Está meditando aí na palavra do Senhor, nas coisas que Deus tem para nós, nas coisas que Deus quer falar comigo, que Deus quer falar com você, e certamente essa noite será uma noite de bênção, né? Uma noite de bênção, uma noite de vitória, e Deus certamente vai com você, assim como vai falar comigo também, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né? Corta para lá, mas também corta para cá, e o Senhor Deus tem bênção para nós. Então já espalha a notícia aí, glorifica o nome do Senhor e exalta o seu nome. Aleluia. Paz do Senhor, a Daiane Nascimento do Vale. Paz, Daiane, Maria Pedroso, a paz do Senhor. Cláudia Flores, boa noite, pastor, a paz do Senhor. Cléo, abraço, Cléo. Estamos na oração, estamos na guerra pela vitória, em nome de Jesus. Nathaniel, pastor Nathaniel, um abraço, Senhor. Deus lhe abençoe poderosamente, lhe conforte, lhe dê, passe o bálsamo no coração de toda a família, e o Senhor possa estar abençoando aí de uma forma poderosa. Glória a Jesus. Pai do Senhor, a irmã também, Rosimar Oliveira, glória a Deus. Pastor Daniel é de Belém, a irmã Rosimar Oliveira de Florianópolis, Santa Catarina, né? E assim é que o Brasil vai se levantando, né? Maria Lúcia, a paz do Senhor aí em Belém do Pará. Glória a Deus. E o Senhor Deus tem muito para nós nessa noite, e hoje é dia de Páscoa. Vamos já à leitura da palavra de Deus, e para que nós possamos hoje meditar juntos, tá bom? Eu queria que você lesse comigo no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir e disse assim, amados, a partir do versículo 12, né? Êxodo 12, diz: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo o sangue. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje,
E claro, vamos estar falando aí sobre o Egito, né? Sobre o Egito, mas não sobre o Egito, mas sobre as pragas que vieram sobre o Egito. E vamos estar falando sobre a Páscoa, né? A Páscoa, na verdade, seria essa colocação. Vamos falar sobre a Páscoa, e Páscoa significa livramento, passar por cima, né? Resumindo, Páscoa significa salvação. E Jesus Cristo, você vai perguntar o que nós temos a ver com a Páscoa? Tudo. Tudo, tudo, tudo. A Páscoa tem tudo a ver conosco. Essa é a maior festa dos cristãos. Não é o Natal para nós a maior festa. Porque Jesus Cristo nasceu como todo mundo nasce. E o nascimento de Jesus foi bênção. Mas não foi a solução. A solução para nós foi a salvação. E a salvação aconteceu quando ele morreu por nós. Mas se ele tivesse morrido também e tivesse permanecido morto, ele seria só mais um morto. Mas a diferença é que ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então, por isso hoje é o dia da Páscoa, o dia da nossa vitória e o dia da nossa bênção em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, espero que o som esteja bom para todo mundo, que nós vamos já começar a meditar, para que hoje nós temos bastante coisa para fazer. Pai do Senhor, irmã Ana Thelma, Maria Lúcia Viana, glória a Deus, Simone, Lugo, a paz do Senhor. Eliete da Silva, a paz do Senhor. Camila Albuquerque, a paz do Senhor. Doce Lima, a paz do Senhor. Nete Santiago, Débora Eliane, Ivani Portilhos, Keila Sena, Jomara Mendes e Maria Pedroso. Um abraço a todos vocês, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor aí, o Luiz Abreu aí em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um abraço, amados irmãos. Muito obrigado pela audiência. João Mara Mendes, a paz do Senhor, de Nova Olinda do Norte. Um abraço a todos os irmãos de Nova Olinda que estão ligados. Glória a Deus. Então vamos começar a meditar na palavra do Senhor. Hoje é Páscoa. Glória a Jesus. E como é bom, amados, podermos estar na Páscoa. Como é bom podermos estar aqui na presença do Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque Páscoa significa salvação. E que seria de nós? O que seria de nós, amados, se o Senhor Deus não nos salvasse, se Ele não estendesse sobre nós a salvação? O que seria de nós? O que seria de nós se Ele não tivesse misericórdia da nossa vida? Salvação, livramento. E aí, no caso, vamos começar a meditar, e você tem que lembrar bem que o povo de Israel era um povo descendente de Abraão, o qual recebeu a promessa de Deus. Recebeu a promessa, Abraão recebeu a promessa de que o Senhor daria a ele uma terra, né, o qual ficou conhecida como a terra prometida, a terra de Canaã. E o Senhor prometeu a dar a Abraão. Só que você sabe que Abraão viveu na terra, e depois seu filho, né, seu neto, na verdade, Jacó,
já vivia na terra com a sua família quando houve fome na terra de Canaã. José, que era seu filho, já havia sido vendido como escravo no Egito, para o Egito, e lá no Egito, José, agora governador, levou toda a família para o Egito para que ele livrasse eles da fome, e assim os filhos de Israel passaram a habitar no Egito, ganharam terras e foram bem tratados naquele lugar. Mas com o passar do tempo, José morreu, o faraó morreu, e veio um outro faraó, faraós que nem conhecia quem tinha sido Jacó, quem tinha sido José, e viram que a multidão era muito grande e resolveu escravizar aquele povo. Aquele povo esteve escravizado por 430 anos, muito tempo. Então entenda que nós temos aí hoje um simbolismo sobre nós, um simbolismo de escravidão, porque o Egito para nós simboliza o mundo. O mundo, que mundo? O mundo que vivemos, onde os inimigos nos prendem, ou prendem as pessoas, prendem, Satanás prende, e os demônios prendem, e está aí aprisionando as pessoas, né? Onde vive acorrentada, onde vive amarradas, são escravas do pecado. Aí tem gente que acha que é livre, mas não é, você é escravo do pecado. Você pratica porque não é porque você é livre, porque você é escravo. Se você fosse livre, você tomaria uma outra decisão. Por exemplo, você nesse momento que está assistindo esse programa, tem muita gente aí, no caso também, que está assistindo e que é livre, se considera livre. Por que livre? Porque nós podemos pecar e fazermos o que bem entender, nós podemos fazer. E não, por que não fazemos? Nós não fazemos por um motivo só. E qual é? Nós não queremos fazer. Porque se quiséssemos, nós faríamos. E quem nos impediria? Ninguém ia impedir. Nós faríamos sim. Vamos fazer. E é exatamente isso que nos dá a autonomia da liberdade. Liberdade de poder decidir. Liberdade de poder fazer, mas optar por aquilo que é melhor. E qual é o melhor? O melhor para nós é agradar Jesus Cristo. Por exemplo, você que se prostitui, que bebe, que fuma, você diz, eu faço porque eu sou livre. Não, você faz porque você é escravo, não porque é livre. Assim como o povo de Israel vivia escravo, lá no Egito você vive escravo hoje no mundo, do mesmo jeito. E não tem jeito, você é escravo. E aí aquele povo clamou por Jesus Cristo, por Deus na verdade, clamou pelo Senhor, e o Senhor então mandou um libertador chamado Moisés, que é uma tipologia de Jesus Cristo, que veio para libertar o povo que vive na escuridão, que vive nas trevas, que vive escravo. E Moisés se levantou para libertar esse povo, e agora Moisés chega ali, fala com Faraó, e veio a primeira praga, e você sabe, veio segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. E nenhuma praga que veio por um acaso. Todas elas vieram para afrontar um Deus que os egípcios adoravam, que tinham como Deus máximo, o Deus do Nilo, né? O Deus que tinha forma de rã, o Deus que cuidava da plantação. O Senhor chegou e fez como Ele quis, para provar que Ele verdadeiramente era Deus e que ninguém podia segurá-lo. Ele era Deus e pronto. E quando Ele fala, Ele fala. E quando Ele faz, Ele faz. E Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o nosso Deus quando Ele resolve fazer. E essa é a grande questão de as pessoas terem que ficar paralisadas, porque não tem como impedir. E assim foi vindo. Quando chegou a 10ª praga, então ele foi e disse para Moisés, agora Moisés, eu vou mandar que o anjo da morte passe sobre o Egito, o destruidor. O destruidor, amado, ele é um demônio, no caso, príncipe mundial, né? Que ele é, digamos assim, aquele que anda com a morte do lado, os dois andam do lado, ele chega para matar mesmo. Aonde ele passa, já está dizendo destruidor. E ele disse, vai passar sobre o Egito, eu vou autorizar que ele passe, e ele vai matar todo o primogênito, desde o animal até a casa do faraó. Ninguém vai escapar. Ele disse, mas todos vocês
entre na sua casa, mate uma ovelha, e fique dentro lá, coma essa ovelha assada com seu irmão, com a sua família. Se a ovelha for muito grande para você, chama o irmão do lado e comam juntos, faça uma ceia. Pegue o sangue dessa ovelha que tem que ser sem mácula, sem mancha, passe nos umbrais da porta, e vai acontecer que, passando o anjo da morte sobre o Egito, ele vai entrar nas casas e vai matar todo primogênito, mas a casa que tiver marcada com o sangue, nessa casa ele não poderá entrar e não poderá tocar em vocês, mas nessa noite vocês vão ficar em casa, enquanto o anjo da morte passa sobre o arraial dos egípcios, sobre a cidade. E assim aconteceu, e você sabe bem da história. E aí, no caso, passou sobre o Egito, matou todo primogênito, mas o povo de Israel que estava debaixo do sangue, esse não aconteceu nada. E Moisés, como eu disse, tipologia de Jesus Cristo, libertou o povo do Egito, tirou ele do Egito e atravessou o Mar Vermelho, que é simbolismo de milagre, e já chegou em Canaã? Não, foi para o deserto. E deserto, 40 anos, 40 significa totalidade, porque é múltiplo de 4 totalidade. Por exemplo, quando alguém fala os 4 cantos da terra, não quer dizer que a terra é quadrada, mas quer dizer que em todos os lugares da terra foi alcançado. Então 40 são 40, exatamente 4 vezes 10, que é 40, múltiplo de 4, e o Senhor dizendo uma totalidade de quê? De uma vida, aonde eles iam caminhar do Egito até Canaã. Na verdade, a viagem ali daria 3 dias, mas passaram 40 anos porque reclamaram, porque murmuraram, e o Senhor deixou eles ficarem no deserto. Então, exatamente isso, nós fomos retirados do Egito, do mundo, e estamos em direção a Canaã, mas ainda estamos no deserto. É tempo de luta, é tempo de prova, preparação para chegarmos a Canaã. Canaã para nós é a tipologia do céu, e exatamente nós estamos indo para o céu, mas não ainda, mas estamos no caminho. E eu quero falar com você agora do nosso Moisés, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o qual veio para nos libertar, nos dar vida e nos salvar. Glória a Jesus. Esse Moisés que veio nos dar salvação, né? Jesus Cristo. Que seria de nós? Quando ele começa a nos chamar e dizer assim, verdadeiramente, né, no caso, ele morreu por nós, e dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde de coração. Que bom que a gente possa vir até ele, ouvir esse chamado. Vamos falar a respeito desse Jesus, em nome de Jesus. Vamos já falar. E você vai estar aí ligado conosco. Pai do Senhor, irmã Denilde Costa, Belém do Pará, pastora Elane Frota, Francisca Santos, glória a Deus, Joel Rodrigues, Belém do Pará, Francisca Santos, Erilane Rodrigues, a paz do Senhor, amada irmã, Josiane Mendes, Joel M. Viana, Luísa Alves, glória a Deus, Juvencio Barbosa do Rego, a paz do Senhor, Juvencio, pastor Juvencio, Luísa Alves, Rita Souza, paz do Senhor, João Mário, Maria Lúcia Viana, Cristiane Ragazon, aí no Rio Grande do Sul, acredito que seja Santa Maria, Luiz Ferreira aí em Gravataí, um abraço, amado irmão, a paz do Senhor, e o pastor Nathaniel, a paz do Senhor, amado irmão, glória a Jesus.
Esse é o seu programa O Rugido do Leão e vamos continuar falando de Jesus, a nossa Páscoa. Ele veio para nos dar vida. E ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse foi o chamado que ele fez para nós. E irmos até ele, nós ouvimos. Foi lá no céu quando tudo foi planejado e o Senhor foi escolhido. Jesus Cristo, Filho, veio para nos dar vida. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. João olhou para ele, que vinha para ele quando batizava no Jordão, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não veio para cobrir o pecado, ele veio para tirar o pecado. O único que pode perdoar, o único que pode salvar. Não existe outro nome abaixo do céu que possa dar salvação. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Ele é Senhor sobre nós. E quando nós olhamos então para essa Páscoa, vamos continuar para que a gente possa fazer, digamos, tudo aí dentro do tempo. Então, quando nós olhamos para essa Páscoa chamada Jesus Cristo, nós começamos a entender algumas coisinhas, amados, que até então, de repente, você não entendia. Por exemplo, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus Cristo foi escolhido para vir à terra e veio, começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Mas até os 30 anos, esse que veio para ser o Cordeiro de Deus, ele nasceu como uma pessoa comum. Jesus nasceu como uma criança, como toda criança nasce. E depois, aos 12 anos para 13, ele já estava sendo sabatinado pelos rabinos, né? Já estava sendo sabatinado pelos rabinos. Não quer dizer que ele era diferente. Ele estudou, porque todo judeu, desde 5, 6 anos, começa a estudar a palavra de Deus. E aos 12 anos para 13 anos a pessoa é sabatinado, né? É sabatinado. Se ela for aprovado, e só aprovado, ela para ali o estudo e já está aprovado. Tudo bem. Agora, se ela for considerada um nível a mais, for considerado um nível além do que se pode imaginar, então ele é convidado a continuar o estudo, né? E como é que os rabinos escolhem? Eles escolhem de duas maneiras. Quando ele aperta a mão da pessoa, ele está dizendo: você está aprovado, parabéns, mas acabou o seu estudo aqui. Quando eles cumprimentam, apertam na mão e bate nos ombros, significa que ele está dizendo: você está apto a continuar o seu estudo, porque você está pronto para carregar o peso da responsabilidade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, amados, ela precisa ser pregada, anunciada, ensinada, mas com responsabilidade. Então, quando eles tocavam no ombro, ele dizia: pode continuar. E a Bíblia fala que, e você já leu isso, que Jesus Cristo causou nos rabinos surpresa, admiração. Eles estavam admirados de tanta sabedoria de alguém, né, que estava ali fazendo coisas, porque a pessoa não é sabatinada só. Primeiro ela prega para os rabinos dizendo o que aprendeu, e depois ele é sabatinado. Falando, não estava só decorado aquilo ali. Eles fazem perguntas variadas e de todos os lugares e de todas as formas para ver se houve realmente um aprendizado. Mas a resposta de Jesus Cristo para eles era sempre muito mais além, e aí a palavra de Deus diz que ele causava surpresa, causava admiração. Então tocaram nos ombros dele dizendo assim: você está pronto para continuar. Então Jesus Cristo, dos 12 aos 16, a toda criança que é escolhida para continuar, dos 12 aos 16 agora, tem que aprender o Pentateuco. Dos 12 aos 16, tem que aprender agora os livros históricos. E agora, dos 16 aos 22, tem que aprender a cantar todos os salmos. Dos 22 até os 30, tem que aprender os profetas maiores e os profetas menores. E Jesus Cristo aprendeu tudo. E aos 30 anos formado, ele foi consagrado rabino ou mestre. Jesus Cristo não era chamado de mestre porque ele recebeu uma excelência do Pai, não. É porque ele pagou o preço estudando. Ele era chamado de mestre
por isso ele foi consagrado a sacerdote. Ele era sacerdote, ele era mestre e ele era profeta, profeta escolhido por Deus, mas sacerdote e mestre por formação. Não era porque achava que ele era, porque ele tinha sabedoria apenas, não, mas porque ele pagou o preço estudando, e assim aconteceu. Agora Jesus Cristo começou seu ministério aos 30 anos de idade, e aos 30 anos de idade agora ele começa a fazer grandes coisas, mas quando foi com 33 anos, foi quando ele, então agora vieram prender Jesus Cristo. Vieram prender Jesus Cristo porque Satanás estava arquitetando para tentar acabar, pensando, a morte é o fim de tudo. Se matar, acabou, ninguém subsiste à morte. Existe esperança em tudo na vida, menos na morte. Quando morreu, acabou. Só que Jesus Cristo veio para vencer Satanás, veio para vencer a morte, veio para vencer o inferno, e ele ia provar isso. Agora Jesus Cristo estava reunido na sua Santa Ceia, reunido na sua última Santa Ceia, na Páscoa, na sexta-feira, né? Jesus Cristo, amados irmãos, eu quero que você entenda que a Bíblia fala da Páscoa, e quando ele reuniu com os seus discípulos, a Bíblia fala que eles sentavam, e não era uma mesa assim como nós conhecemos, era uma mesa da Páscoa, a mesa pascal. A mesa pascal tinha forma de U, né? Ela tinha as duas laterais e o fundo cabia 12 pessoas, no caso 13 com ele. Então ficava 5 na cabeceira, 2 daqui, 4 daqui e 4 daqui. Então, no caso, 4 da direita, 4 da esquerda e 5 na cabeceira. Era assim, e a mesa ficava a 30 centímetros do chão, e eles sentavam-se no chão. E ali com seus discípulos, ele começou a cear. E quando ele começou a cear, ele foi e disse, um de vocês que está sentado comigo nesta mesa, há de me trair. E aí começa a grande questão. Porque quem estava do lado esquerdo dele era um discípulo chamado João. E João era o discípulo que a Bíblia fala, o discípulo amado. E quando nós olhamos, Jesus Cristo nunca andava num lugar onde tinha menos de 400, 500, 600 pessoas, e daí para frente. Muita gente lhe acompanhava, mas essa multidão estava sempre em volta dele. Mas quando foi na hora de Jesus Cristo mandar 70 ir nas casas de 2 em 2, ele escolheu 70 e não 400, não 600. O que eu aprendo com isso? É que existe uma multidão que segue, mas existe poucos que o Senhor pode contar. Ele chamou 12, chamou os 70 e mandou ir de 2 em 2, mas para andar com ele não chamou 12. Os 12 andavam com ele, comia com ele, sentava com ele, almoçava com ele e vivia aprendendo com ele, 12. Então o que eu aprendo? Que existe discípulos de longe e discípulos de perto. E de qualquer forma, mesmo os que estão perto, ainda existe aqueles que têm mais intimidade e aqueles que têm menos intimidade. É isso que acontece, não é, amados irmãos? Então, no caso, nós sabemos que Jesus Cristo era esse Deus. É esse Deus que faz todas as coisas, esse Deus que está aí do nosso lado, esse Deus que nos dá vida, esse Deus que nos orienta, esse Deus que nos, digamos assim, nos posiciona no lugar da salvação, né? Nós estamos aí exatamente na sexta-feira da Páscoa, uma bênção do Senhor, né? Uma bênção que o Senhor Jesus Cristo preparou para cada um de nós. Então vamos lá, Jesus Cristo agora, quando ele estava com seus 12 na mesa, tinha dos 12 que andavam com ele, que eram discípulos, que eram os mais próximos, tinha 3 dos 12, tinha 3 que eram mais íntimos que todos os 12. Então esses 3 tinham mais intimidade, 12 andava com ele, 12 comia, 12 aprendia, mas tinha 3 que viam a glória. Toda vez que ia se manifestar o sobrenatural, só 3 podiam ir, só. E quem era? Pedro, Tiago e João. Mas dos 3
tinha só um, que reclinava a cabeça no peito de Jesus Cristo, porque esse era o seu amigo íntimo, aquele que ele contava os seus segredos, aquele que ele sabia que ele não ia abrir a boca, aquele que ele sabia que era um homem ponderado e que sabia ouvir a voz do Senhor. E o Senhor disse: esse é o meu discípulo amado. Eu entendo com isso, amados. Eu entendo com isso que o Senhor Jesus Cristo nos escolhe, mas o nível de intimidade com Ele somos nós quem escolhemos ter. Nós que dizemos como queremos viver. E se queremos ter essa intimidade, precisamos procurar nos aproximar. E foi aí, Jesus Cristo, a Bíblia diz que depois de ele haverem ceado, ele foi e disse que um ia trair. Disse: todas as vezes que vocês reunirem, comam o pão, bebam o cálice, façam isso em memória de mim, porque esse é o cálice da nova aliança. O que é aliança? Novo acordo, novo começo, uma nova história. O Senhor estava dizendo que ia começar um novo tempo. Era isso que ele estava dizendo. E agora, no caso, depois cantaram um hino, e tendo cantado o hino, foram para o Getsêmani. O Getsêmani é exatamente no pé do Monte das Oliveiras, ficava bem no pé do Monte das Oliveiras, praticamente dentro do Vale de Josafá. Praticamente dentro do Vale de Josafá. Eu falei ontem que vale é lugar de luta, lugar de confronto, lugar de decisão. E ele foi levado para o vale para decidir, amado, para tomar coragem do céu, para estar fortalecido, porque ele sabia o que ia acontecer. E quando estava amanhecendo o dia, chegou os soldados. E os soldados vieram e disseram que... ele falou: vocês vieram buscar quem? Jesus. Ele disse: sou eu. E quando ele disse sou eu, caiu todo mundo por terra. Por que caiu por terra? Porque havia poder naquele homem. Mas ali prenderam Jesus Cristo. E prenderam e levaram ele para a casa de Anás e para a casa de Caifás. E ali começa a grande questão. Eu sei que a Bíblia não conta exatamente como era a casa de Anás e de Caifás. E eu já vi isso quantas vezes, né? Eu sei que não conta. Nós já lemos isso quantas vezes, já vimos pregar sobre isso quantas vezes. Mas não era uma casa comum. Na casa de Anás e Caifás, para quem não sabe, Caifás foi o último sumo sacerdote. O último sumo sacerdote. Depois dele, ele passou o cajado para Jesus Cristo, que é o nosso sacerdócio real, eterno. Nunca mais sairá da sua mão a vara do sacerdócio. Ele é o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Então, mas eu não tenho tempo de falar sobre isso, como eu gostaria, mas vamos lá. Então, na casa de Anás, de Caifás, existia um buraco na pedra, digamos assim, um buraco. É como você que conhece aí uma jarra, fosse uma jarra grande, larga, escavada na pedra, com um buraco lá em cima. Eu cheguei lá, tive a oportunidade de conhecer. E lá era onde descia, não era que descia, jogavam o prisioneiro lá embaixo e depois descia o interrogador pela corda. E lá botavam ele sentado, e lá esmurravam, lá batiam, lá vendavam, lá cuspiram nele, lá zombaram dele e dizia: adivinha quem foi que te bateu? Adivinha quem foi que te bateu? Mas a Bíblia diz, no livro de Isaías, no capítulo 53, ali no versículo 4, que como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele foi oprimido e humilhado, mas como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Ele começou a suportar tudo. Ele sabia quem tinha batido, de certeza, mas ele ficou calado. Ficou calado porque ele amava a mim e amava você. E ovelha, amado, preste atenção, ovelha, você que já criou ovelha, você que já viu uma ovelha sendo morta, você sabe que a partir do momento que ela é presa para morrer, ela não berra mais, ela fica calada. E Jesus Cristo estava calado, como ovelha muda perante seus tosqueadores.
ele não abriu a sua boca. Então Caifás levou Jesus Cristo preso para Pilatos. Lá ele foi julgado. Jesus Cristo esteve preso cerca de 2 dias. Foi 48 horas de prisão aproximadamente. Das 48 horas ele passou por 3 julgamentos. 3 julgamentos. Cada julgamento daquele durava cerca de 12 horas. Então, por exemplo, lá com Pilatos, cerca de 12 horas. Daí ele foi levado para casa, não foi achado culpa, foi levado para o palácio lá de Herodes. Lá Herodes, mais 12 horas. Não havendo culpa, levado de novo para Pilatos, mais 12 horas. Das 48 horas, cerca de 36 horas, ele passou em julgamento. Ele não tinha tempo de dormir, ele não tinha tempo de descansar, ele não tinha tempo de se alimentar. Ele estava sendo judiado, estava sendo torturado, digamos assim. Mas agora Pilatos, para satisfazer a multidão, ele pegou e disse: pode crucificar. Mas não foi só crucificar. Antes de crucificar, ele pegou a ovelha muda, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro que veio para tirar o nosso pecado, aquele que veio para derramar o seu sangue por nós, aquele que veio derramar o seu sangue para tirar a nossa culpa. Eu merecia morrer, amados, você merecia morrer, mas o Senhor nos amou primeiro derramando o seu sangue por amor de nós, e levaram ele para ser chicoteado, e bateram nele 40 chicotadas. Chicote romano, para quem não sabe, ele era feito de um material tão duro, feito de couro, que aonde ele batia, ele cortava. Mas não só isso, na ponta do chicote romano tinha 3 pontas, que era feita de osso ou de metal, cerca de 3 a 5 centímetros cada ponta. E exatamente tinha aquelas hastes que tem no anzol, ao contrário, e quando penetrava, ela não saía mais, aí tinha que se puxar, e quando puxava, arrancava pedaço de pele, e o sangue vinha junto, e assim foram judiando de Jesus Cristo, e o seu sangue começou a jorrar de todo o seu corpo, mas como ovelha muda, perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa salvação, aquele que derramou o seu sangue por nós. Estavam tirando o sangue dele. O que não sabiam é que o sangue dele, quanto mais fosse derramado, mais gente se levantaria salvo para ele, mais gente seria comprado. Eles começaram a tirar o sangue do Senhor, mas o que eles não sabiam é que esse sangue ia ter poder, e era o sangue remidor, o sangue aclareador, o sangue apaziguador. É pelo sangue de Jesus que nós vamos entrar no céu, é pelo sangue de Jesus que a nossa culpa vai embora, é pelo sangue de Jesus que nós nos tornamos irmãos. Você sabe por que você é meu irmão? Por causa do sangue. Você sabe por que acabou as indiferenças? Por causa do sangue. Você sabe, amados irmãos, por que não existe pobre, rico, verde, preto, amarelo? Porque por causa do sangue. Aonde o sangue chega, as indiferenças acabam. Você sabe, amados irmãos, por que vamos entrar no céu? Não é porque somos perfeitos, não é porque nós somos melhores do que os outros, não. É pelo sangue, é pelo sangue. É pelo sangue, estamos juntos, unidos no mesmo propósito, servindo ao mesmo Deus, chamados de igreja. Somos igreja, somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Glorifique o nome dele, exalte o nome dele, agradeça, porque cada chicotada daquela não era para ele, era para nós.
mas ele morreu para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele morreu para que nós tenhamos vida no nome de Jesus. Hoje é noite da Páscoa. Aleluia. Nome e agradecê-lo, porque ele morreu a nossa morte, para termos a vida que nós temos hoje, viver por ele. Jesus. Pode glorificar, exalte mesmo, exalte. Glorifique, porque estamos debaixo do seu sangue. A praga nenhuma chega à nossa tenda. Estamos protegidos com sangue. Esse sangue protege as umbrais da nossa porta. É esse sangue que estamos debaixo. É esse sangue que nos livra. O sangue de Jesus tem poder. Jesus tem poder. Aleluia. E se você quer ser transformado, só tem um jeito. É o sangue de Jesus. Aleluia. Quando terminaram de dar 40 chicotadas, fizeram uma coroa de espinhos. Os espinhos, amados, que tinham aproximadamente de 5 a 7 centímetros. Aquele material que foi feito, aquela coroa, aqueles espinhos, eles não só doíam, como eles coçavam muito. Mas fizeram isso zombando dele. Zombaram dele. Pegaram aquela coroa, colocaram na sua cabeça com força, e aqueles espinhos entrou na sua fronte, na sua cabeça. Mas como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pegaram uma cana, porque não estavam satisfeitos ainda, e bateram na sua cabeça. E aqueles espinhos penetraram mais ainda, e mais sangue começava a jorrar. Mas há sangue precioso. Aleluia. O sangue que nos possibilita sermos chamados filhos de Deus. O perdão remidor, a limpeza completa da nossa alma se dá pelo sangue. Pegaram as suas vestes, pegaram, lançaram sorte, feito porque haviam coroado ele, feito sangrar a sua fronte. Colocaram uma cruz pesada sobre os seus ombros. A cruz, no caso, amado, lá cerca de 40 quilos aproximadamente, 30, 40 quilos. Isso não é muito peso, não é muito peso para um homem que está descansado. Se um homem que está descansado for para carregar uns 100, 200 metros, ele leva tranquilo. Mas ele estava preso há 2 dias, 36 horas sendo julgado, sem dormir, sem comer, sendo judiado e perdendo sangue. A cruz. Ele botou nos ombros e começou a carregar pela via dolorosa. E começou a sair ali da fortaleza de Antônia, onde hoje é esse nome. O palácio onde Pilatos havia julgado. E começou a caminhar pelas aquelas ruas
de Jerusalém. A multidão apertava, a rua era estreita, e ele vinha dor, sofrimento, sendo zombado, a multidão lhe apertava, os soldados batiam muito nele. Batiam nele, era uma sexta-feira. Era uma sexta-feira. E ele começava a caminhar na direção do Gólgota. A Igreja Católica, ela colocou ali, no caso, as estações. Marcou em Jerusalém as estações, dando o nome de estação. Cada lugar que tinha um acontecimento, eles foram botando estações. E quando ele caiu na primeira estação, bem na esquina da primeira, porque tinha a primeira curva à esquerda e depois tinha uma curva à direita, na Via Dolorosa. E na primeira curva ele caiu. E quando ele caiu, bateram mais nele. Bateram muito. E nós passamos ali na Via Dolorosa. Ali as ruas são de pedra, e ali existe pedra que tem cerca de 2000 anos de idade. E eu vendo aquelas pedras, eu comecei a chorar ao Senhor, pensando, se essa pedra tivesse voz, se essa pedra pudesse falar, ela ia dizer para mim que um dia passou um judeu aqui, chamado Jesus de Nazaré, e que a salvação veio a partir dali, veio dele, mas que aquele homem não reclamava, não murmurava, e apenas carregava a sua cruz. E ele foi indo, e quando chegou na segunda parada, na segunda estação, que ele ia dobrar à direita, ele caiu já praticamente sem força. A cruz caiu para um lado, lá a pedra, até hoje, diz que essa pedra estava com material fresquinho em cima, de revestimento. E quando ele caiu, ele botou a mão na parede, existe uma mão ali, diz que foi a mão dele. Eu não sei se foi a mão dele, eu só sei que ali ficou uma marca de alguém que pegou na parede, a marca de uma mão. E se foi a mão dele, eu não tenho dúvida que ali existe a mão que veio para operar milagre na sua vida. O Cordeiro Pascal, Jesus, o nosso Cordeiro. E quando ele caiu já sem força, os soldados precisavam de alguém para ajudar a carregar a sua cruz, porque sabia que ele já não tinha mais força para carregar. Mas ele levou até onde deu. Entenda isso, Jesus levou até onde ele pôde, sem nunca abandonar a sua cruz. Aleluia. A questão é que às vezes nós não queremos mais carregar a nossa. A questão é que às vezes começa a pesar a nossa cruz, a gente quer largar para lá, às vezes a gente quer deixar de lado. E não pode ser assim, não pode. E às vezes nós pegamos e ficamos cantando, às vezes, cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mas às vezes nós queremos soltar a nossa cruz na primeira obstáculo. Mas o mais interessante, amados, é que quando caiu a sua cruz na segunda estação, eles precisavam de alguém para ajudar ele a carregar a cruz, e olharam para um homem chamado Simão. E quem era Simão? Simão, ele era um homem africano que tinha vindo da África, que hoje é a atual Etiópia, né? Filho, descendente, lá no caso, da rainha de Sabá, que teve no caso ali um relacionamento com Salomão, e dali ele estava fazendo, não tinha ido para ali para da Páscoa, porque a Páscoa para o judeu até hoje é algo muito sagrado, e que não se pode deixar de festejar a Páscoa, porque é a salvação. O que seria do seu povo se não fosse Jesus para nos dar salvação? O que seria do nosso povo?
Então, no caso, amados irmãos, e o que ele estava fazendo ali? Celebrar a Páscoa, e todo mundo que ia celebrar a Páscoa tinha que ir com uma bata branca, nova, sem mancha, exatamente simbolizando o quê? Santidade. Se queremos estar na presença do Senhor, tem que ser assim, em santidade. E então, todas as pessoas que iam para a celebração da Páscoa tinha que ir com uma bata branca e limpa, e chegava lá, vestia. Agora, com certeza, Simão já estava vestido com essa bata. Por quê? Porque essa bata eles iam lá para perto do templo. Quando chegasse lá no templo, eles iam, o sumo sacerdote ia imolar, no caso, ia cordeiro, e depois ia pegar o sangue do cordeiro e ia embeber no isopo. O isopo é algo assim mais ou menos parecido com esponja. E aí ele ia pegar e ia sacudir aquele isopo sobre os homens, e todo mundo que tivesse vestido de branco tinha que procurar deixar o sangue, no caso o sangue, tocar nele, que era exatamente para sujar ele um pouquinho, porque eles entendiam a marca daquele sangue do cordeiro deixava ele, no caso, abençoado. E eles levavam aquela roupa e guardavam, porque eles podiam dizer durante a Páscoa: eu recebi um pouquinho do sangue durante a Páscoa. Só que agora o soldado olha para Simão e diz: você ajuda ele. Eu tenho para mim que Simão olhou para ele e disse assim: mas eu estou indo para a Páscoa, eu estou de bata branca, eu não posso me sujar. E os soldados disseram: ajude ele. O que Simão não sabia é que ele estava atrás de um pingo de sangue, e agora ele ia se agarrar e se sujar e se ficar todo inundado do sangue do Cordeiro de Deus. Ele queria só um pouquinho, mas o Senhor reservou para ele, foi muito sangue, para que ele pudesse ser não só abençoado, mas ter a sua história mudada, porque aonde o sangue chega, o sangue muda a história da vida de um homem. Glória a Jesus, glória a Jesus. Rapaz do Senhor, pastor Gilson, obrigado. Pastor Gilson, aí da Embaixador de Cristo em Santa Maria, um grande abraço para o senhor e para a sua família também. Glória a Deus, que bênção, que privilégio sermos irmãos em Cristo, por causa do sangue de Jesus. O sangue nos possibilita sermos irmãos. Que glória é o nome, que glorioso é o nome do Senhor. Abraço a irmã Luzimeire Araújo, minha irmã, Deus te abençoe poderosamente, você e toda a tua casa. Aleluia. E assim Simão levou a cruz de Jesus Cristo. Eu tenho para mim que Simão se tornou um outro homem. Eu tenho para mim que Simão, que era um homem estudioso, descobriu que ele tinha ajudado Jesus de Nazaré a levar a cruz. Mas quando chegou no Gólgota, que chama-se o monte chamado Caveira, você olha para o monte, você vai lá para frente e olha, está lá uma imagem de caveira até os dias de hoje. Colocaram ali aquela cruz deitada, e colocaram ele de braços abertos sobre a cruz, e pegaram os cravos tinham de cerca de, ia mais ou menos de 13 até 17 dias.
cravos feitos de ferro, com as quando te fura você fosse pegaram Jesus Cristo e começaram a enfiar os cravos nessa posição aqui, não era no meio da mão, porque o braço tinha que ser nessa posição, porque aqui ia rasgar e não ia segurar o peso, tinha que ser mais aqui, e começaram a furar ele aqui, furaram Jesus, e o carrasco pegou aquela marreta e começou a bater em cima, mas como ovelha os criadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia. Fizeram a mesma coisa do outro lado, colocaram seus pés na cruz, transpassaram com os cravos, mas como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Colocaram aquela cruz em pé agora, e ele naquela posição vertical, todo o peso do seu corpo. E uma pessoa crucificada, ela não morria porque ela estava crucificada, ela morria porque ela faltava para ela ar. O pulmão dele era comprimido. Quando botava, aí no caso o pulmão, assim, eu sou aquele que salva, eu sou aquele que redime, eu sou aquele que perdoa, e eu sou a água da vida para todo sedento. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, amados, o Senhor Jesus Cristo agora, ali naquela posição, ele disse, eu tenho sede, e essa sede, você sabe que uma pessoa quando está... Aleluia, glória a Jesus. Irmão, desculpa aí, eu parei um pouquinho por causa da internet, que ela é assim mesmo, ela vai e vem, mas nós vamos continuar em nome de Jesus, glória a Jesus. Então no caso ele ali, amados, ele ali agora furaram o lado dele, Jesus agora, a água da vida, aquele que estava ali pronto para salvar, levando água ao sedento. E agora ele pega e grita lá de cima assim, tenho sede. Você sabe que uma pessoa que está morrendo, na ânsia da morte, ela sente sede, e os soldados achavam exatamente isso, que ele estava com sede de água, mas não era sede de água, ele estava com sede de você, de mim, sede de dar vida, sede de dar salvação, sede de mudar a história. Ele foi tão importante naquilo, mas tão importante, que ele dividiu a história no meio. Até hoje é antes de Cristo e depois de Cristo, porque o que ele fez marcou a história no meio, e não adianta Satanás inventar outra teoria. Jesus Cristo é o Senhor da história, o qual mudou a história do homem e dividiu ela no meio, entre o antes e o depois. Aleluia. Tenho sede, sede em você, sede de salvação, sede de mudar a tua história, sede de te levar para o céu, sede que você more comigo, sede de estar ao teu lado para todo sempre. Esse é o nosso Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pegaram então uma esponja, embeberam em vinagre e fel. E o vinagre e o fel era usado naquela época exatamente para anestesiar, acalmar a dor de uma pessoa que estava sentindo muita dor. E pegaram o vinagre e o fel, beberam numa esponja, no isopo, exatamente levaram na boca dele, para ele tomar, mas a Bíblia diz que ele recusou. Você sabe por que ele recusou? Porque o Senhor Jesus Cristo não queria ser anestesiado, ele queria sentir a igreja nascendo. É você que é mãe, você sabe por que você valoriza o teu filho? Porque você sabe a dor que você passou por ele. Na hora que ele foi nascer, aquela dor do parto, as noites acordadas, você pagou o preço pelo teu filho. Você sabe por que Jesus Cristo ama você? Você sabe por que Jesus Cristo ama a humanidade? Porque ele sentiu a dor de cada um de nós nascendo na hora que precisava. Foi ele que pagou o preço. Possa ser que o vizinho não valorize teu filho. Possa ser que alguém de fora não valorize teu filho, porque não foi eles que deram a luz, mas Jesus Cristo deu a luz à igreja, e é exatamente isso, a igreja nasceu dele, e esse nascimento de Jesus, exatamente foi valorizado por Jesus Cristo, porque ele, exatamente, ele pegou e viu nascer
a igreja. A igreja, ele pagou o preço por ela, pagou o preço por mim, pagou o preço por você. É por isso que ele nos ama e nos valoriza, porque quem pagou o preço por mim foi ele. Quem pagou o preço por você foi ele. Alguém pode dizer assim: você não serve para nada. O Senhor continua te amando e dizendo: eu te gerei, eu te perdoei, eu te remi. Não temas, vai lá, porque eu continuo te amando. Continuo te amando, porque tu és meu filho. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, um abraço a todos vocês, amados irmãos, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Ele rejeitou o vinagre, ele rejeitou o fel, e agora o Senhor começa a olhar para aquela multidão. E dizer para ela, dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você já pensou isso, amados irmãos? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quantas pessoas hoje zombando de Jesus? Quantas pessoas brincando com esse nome que tem poder, esse nome poderoso? Quantas pessoas zombando dele e ele dizendo: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Eu tenho para mim, os pastores que aí estão, os irmãos que aí estão, eu tenho para mim que a Bíblia fala que Jesus Cristo subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus, e lá vai ficar até a hora de vir buscar a sua igreja. Eu tenho para mim que ele não está mais ali sentado, não. Isso aqui é uma coisa minha. Eu tenho para mim que o Pai já deve ter dito: levanta. Ele levantou e disse: vai buscar a noiva. E para mim Jesus Cristo diz assim: Pai, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Mas por que ali aquela ovelha, aquela pessoa que eu paguei o preço, e eu preciso salvá-la. Jesus ama você, ele ama cada um de nós, aleluia. E ele exclama lá: Pai, perdoa-lhes. Aí ele pega e diz assim: Pai, os homens começaram a dizer: vamos quebrar a perna dele. Por que quebrar as pernas? Antes que eu fale essa última parte, por que quebrar as pernas? Porque ia chegar o sábado, e a hora nona, 3 horas da tarde, é a hora que os judeus param tudo. Eles param tudo para se preparar para quando der 18 horas, está todo mundo em casa, reunido em famílias, para poder cear com a sua família. Isso é toda sexta-feira, às 18 horas, ali ou quando a primeira estrela aparecer no céu. Então ali se reunir com a sua família, fazer aquela ceia e depois celebrar o nome do Senhor a noite toda. E o sábado não pode haver nada disso. Então ele foi e disse o quê? Ele disse: disseram, vamos quebrar a perna dele para ele morrer logo. Só que está escrito: nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E Jesus Cristo falou: ninguém tira a minha vida, é eu que dou a minha vida. É eu que dou. Eu estou morrendo não é porque estão me matando, é porque eu estou dando a minha vida. Eu vim para isso e eu quero dar em prol da humanidade. Eu quero dar a minha vida. Então, no caso, exatamente, quando o Senhor viu aquilo ali, ele entendeu que estava na hora. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito a morte não leva, meu espírito Satanás não se apossa. É tu, Senhor, que toma o meu espírito nas tuas mãos. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. O que eu vim fazer nessa terra foi feito. O caminho da salvação será aberto. O véu do templo vai se rasgar. A terra vai tremer. E os homens poderão chegar diante de ti face a face para mudar essa história. E quando ressuscitaram, o véu do templo se rasgou do alto a baixo e já não precisa mais de mediador entre Deus e os homens, porque agora nós temos o livre acesso à sua presença. Jesus de Nazaré, a ovelha, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a nossa Páscoa, morreu por nós. Mas se ele tivesse nascido, apenas nascido, ele teria sido só mais um. Se ele tivesse morrido, ele seria só mais um também que morreria. Porque morrer todo mundo morre. Mas a questão, amados, não é isso.
A questão é que passou o sábado e domingo pela manhã, quando as mulheres foram no seu túmulo para perfumar ali o corpo, depararam-se com um anjo que disse para elas: ele não está aqui porque ele já ressuscitou. A diferença, o nosso diferencial é que Jesus Cristo, nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ressuscitou ao terceiro dia. Pode falar de qualquer outra pessoa, de Confúcio, de Maomé, de Buda, de quem quiser falar, pode falar, não tem problema. Então, você sabe o que acontece? Eles morreram e se for revirar o túmulo dele, é arriscado se achar ainda alguma coisa, algum resquício, quem sabe de cabelo ou coisa parecida. Mas lá no túmulo de Jesus Cristo eu já pude ir lá, e lá está escrito: ele não está aqui porque já ressuscitou. Está escrito, lá não tem vestígio dele, lá ele foi embora, ressuscitou e levou com ele tudo que era dele e nada ficou para trás. Se você pode glorificar o nome desse Deus, glorifique e exalte. Aleluia. E eu fico imaginando, amados, Jesus Cristo descendo ao inferno, pegando os que estavam cativos e levando ao paraíso, chegando com Satanás e dizendo: Satanás, vem aqui comigo, se ajoelha. Isso nos dias que ele esteve morto, ele foi no inferno. E chegou lá, a Bíblia diz que ele tomou a chave da morte. Ele tomou, se ele tomou é porque se ele quisesse dar, ele não tinha tomado. Morte, me dá a chave do inferno. E Satanás não queria dar, e ele pegou, tomou e disse assim: agora olha para mim. Tu sabe quem eu sou, não sabe? Ele disse: eu sei, Senhor. Exatamente, eu sou o Filho de Deus, de Davi, eu sou a geração de Jessé, eu sou o descendente da mulher que o meu pai disse um dia lá no jardim do Éden, que ia nascer para esmagar a tua cabeça. Eu sou Jesus de Nazaré, o Salvador, o príncipe da paz, o Senhor da igreja que eu vou estabelecer na terra, e as portas do inferno não vão de prevalecer contra ela, Satanás. Haverá uma igreja na terra que vai me servir, e eu serei com eles, e eles serão o meu povo, e eu lhe darei a vitória, e eu estarei com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. E pisou sobre a sua cabeça, tomou a chave da morte, tomou a chave da vitória. A morte não pôde segurá-lo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Ele não é mais um, ele é o primogênito que ressuscitou dos mortos. Para ser primogênito, para ser primeiro, tem que ter segundo, tem que ter terceiro. Se ele não tivesse segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, ele não seria primogênito, ele seria único. Se ele é primogênito dos mortos, é porque vai ter segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Você sabe o que ele está dizendo? Bem-aventurado, bem-aventurado são aqueles que já dormem do Senhor, porque nós que estamos vivos não precederemos a Ele, mas quando o Senhor se manifestar na sua glória e a trombeta soar, ressuscitarão primeiro. Jesus foi o primeiro, aí virá o segundo, terceiro, quarto, quinto, ressuscitarão, e juntos, nós que estamos vivos, seremos transformados, e juntos subiremos dando glória, que Satanás goste ou não goste, nós subiremos dando glória, que as pessoas acreditem ou não, nós subiremos dando glória, se você gosta ou não gosta, nós subiremos dando glória. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa acreditar que Ele voltará, você não precisa acreditar que nós vamos morar no céu, mas acreditando ou não, isso vai acontecer, porque nós somos igreja, nós somos o seu povo santo,
comprado e lavado pelo poder do seu sangue, o sangue remidor de Jesus Cristo. Glorifique o nome dele e exalte, aleluia. Aleluia. Pai do Senhor, pastor Felipe, meu amigo, meu cunhado, um abraço, Deus abençoe. Santo é o teu nome, Deus, para todos sempre. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus venceu. Jesus venceu. Ele ressuscitou e está vivo para todos sempre. Ele disse: todas as vezes que vocês se reunirem, façam em memória de mim, que sou o Cordeiro. Façam. E hoje, nesse dia tão abençoado, falando da vitória do Senhor, aleluia, nós queremos relembrar o seu sacrifício com você. Você que tem o pão na sua casa, eu pedi para você guardar, pegar o pão. Vocês que estavam assistindo o programa, se não estava, que você levantasse e orasse comigo. O pão asmo. Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque entendemos, Senhor, a tua salvação. Se tu não se levantasse como nosso Cordeiro, não seríamos nada. Senhor, estávamos perdidos, um povo que não havia luz, não havia esperança, mas tu és a nossa esperança. E tu disseste, Senhor, que todas as vezes nós pudéssemos, Senhor, reunir de ti. Hoje é Páscoa e tu és a nossa Páscoa. E eu quero consagrar esse pão, Senhor, para o teu corpo, sem fermento, sem nada, sem mistura alguma, porque tu és assim puro, tu és santo, verdadeiro, Senhor. E aqui, Senhor Deus, consagramos esse pão. Também, Senhor Deus, consagramos o vinho, Senhor, que simboliza o teu sangue, o sangue remidor, o sangue que apazigua, o sangue que limpa, o sangue, Senhor Deus, que purifica. Senhor Jesus, é o sangue que acaba com as indiferenças, é o sangue que nos torna cidadão dos céus, é o sangue, Jesus amado, possível, não é, Senhor Jesus, ser chamados filhos de Deus. Jesus, é o sangue que nos cobre, é o sangue que nos protege, é o sangue, Senhor, que redime, e é o sangue que nos limpa de todo pecado. No nome de Jesus nós consagramos a ti, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você pegasse o pão. E o Senhor disse, Paulo dizendo, que eu vos ensinei aquilo que no caso que o Senhor vos ensinou, que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei deles todos. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então, por lembrança, por gratidão, nessa noite de Páscoa, sexta-feira de Páscoa, pegue esse pão, você que está em casa, e coma o pão, dê para sua família, dê para todos que estão em volta. Nós estamos aqui porque um dia Jesus Cristo morreu por nós.
Ele é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus. Coma o pão. Pegue o cálice. Levante o cálice. Você está segurando na sua mão. Você que está com cálice de vinho. Você está segurando um vinho de uva, mas que foi consagrado para simbolizar o sangue derramado por nós. O sangue de Jesus. E nós queremos orar, Senhor, aí está os teus filhos com esses cálice na mão que simboliza o teu sangue. Senhor Deus, que ao tomar, eles possam sentir a tua presença. E se há alguém enfermo, que seja curado. Se há alguém, Jesus amado, precisando de milagre, entrega o milagre nessa noite. Em memória de ti, Senhor, porque tu disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nova aliança, novo acordo, novo começo, nova história. Que hoje comece uma nova história na vida dos teus filhos. Que onde tiver alguém, Senhor, assistindo, que aí, Senhor, uma nova aliança se estabeleça. Uma aliança no teu sangue. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Pode tomar o cálice, amado, distribua para sua família. Tome o cálice e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, nós te adoramos, Deus. Bendizemos o teu nome e glorificamos o teu nome. Em nome do Senhor nosso Deus, exalte o nome dele, aleluia,
glorifique o seu nome. Que o Senhor te abençoe cada dia mais e mais. Que o Senhor resplandecer sobre você o seu rosto. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de você. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de você e dê a paz à tua casa. E que você viva debaixo da proteção do sangue. Que o sangue de Jesus envolva você e a tua família. E que o sangue marque os umbrais da tua vida. E que jamais Satanás tenha acesso ao teu coração, à tua mente. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, amados irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos dê um sábado de Páscoa abençoado e um domingo de Páscoa abençoado. Eu quero que você entenda a última coisa antes de nós sairmos, que Jesus Cristo morreu na sexta, ressuscitou no domingo. O sábado foi um sábado de decisão, onde ele trabalhou muito, mas ele fez tudo que tinha que ser feito no sábado, mas no domingo veio a vitória. Você pode estar vivendo uma sexta-feira hoje na tua vida. É possível que você esteja no sábado ou que você ainda vai chegar no sábado, mas aguente firme, porque o domingo também chega para você. E a hora que o domingo chegar, a vitória também vem junto. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe cada dia mais e mais. E que o Senhor Jesus se ponha de pé e que o Senhor Jesus possa edificar a tua vida a cada dia e edificar a tua casa. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele não voltar, segunda-feira nós estaremos de volta com o seu programa ao vivo pela sua rádio Rede Missionária e também pelo Facebook. Abraço, amados irmãos. Fique com Deus. Você vai dizer pro mundo inteiro, não vou me calar, diga, não vou me calar. Olho e vejo a descoma na muralha, olho e vejo tão forte o inimigo, zombam de mim, pensando que estou na guerra, mas sigo em frente, meus passos estão firmes, vou adiante, jamais vou promessas, deixa se cumprirá. Por mais que um sonho pareça impossível, não vou negociar a minha adoração. O louvor de um fiel tem o poder de uma explosão. O louvor de um fiel faz muralha vir no chão. Eu não vou me calar. Pastora Rai Cartilhos, um abraço, minha irmã. Deus te abençoe você e a tua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Fiquem na paz do Senhor Jesus, amados. Deus abençoe a todos.